O autoabandono refere-se ao ato de negligenciar, desistir ou abandonar a si mesmo, suas necessidades e cuidados pessoais. É uma atitude autodestrutiva em que a pessoa se desconecta de si mesma e das atividades ou relacionamentos que antes lhes traziam satisfação ou propósito. O autoabandono pode se manifestar de diferentes maneiras, como descuido com a saúde física e mental, falta de autocuidado, procrastinação constante e isolamento social. Pode ser desencadeado por diversos fatores e tendem fortemente a aparecer mais na terceira idade. Por que será que isso acontece? Quais são os principais cuidados que precisamos ter para termos essas atitudes consigo? Venha saber mais sobre o assunto agora, no Bendita Hora. Tá vendo, gente, como o assunto é importante? Pode ser que um neto, uma neta sua, jovem ainda, tá aí, ó, tendo um autoabandono, né? Isso é um alerta perigosíssimo. E idosos, qualquer idade pode ter isso. Nós vamos falar sobre esse assunto que é muito bom. Então o padre agora está com ele aqui, fazia tempo que ele não vinha aqui. Muita gente perguntando dele, nosso grande Gabriel Monteiro, psicólogo. Gabriel, boa tarde. Boa tarde, padre. Boa tarde a todo mundo. Saudade de todo mundo aqui. Que bacana, que bom que você voltou. E para falar mais uma vez sobre a vida do ser humano e esses acontecimentos que pra gente tudo é um nome novo, né? Apesar de entendermos que isso parece que já é bem conhecido no nosso meio. Autoabandono, o Gabriel. Esse autoabandono, quais são as principais características para a gente falar que uma pessoa está tendo esse problema de autoabandono? Ou podemos dar até um outro nome para isso também? Podemos mudar? Na verdade é autoabandono mesmo, né? O nome que a gente dá. Ele é uma consequência de N fatores, né, padre? Mas assim, o que a gente pode entender, o que é legal... É um tipo de um transtorno? Não. Não é? Não, ele acaba sendo um comportamento que pode gerar alguma coisa pior. Pode gerar, tá, né? Entendi. Então, assim, é legal a gente entender, por exemplo, que abandono a gente vê muito, a gente percebe muito por aí, porque é uma coisa que a gente... Por exemplo, uma coisa terrível, né? Mas um marido que larga a mulher e a filha, o namorado que larga a namorada, esse tipo de coisa, a gente vê muito por aí, né? Infelizmente. E isso é perceptível, a gente percebe muito rápido isso, porque é um entendimento externo. O autoabandono, ele é muito mais difícil de você configurar, de você entender que você está tendo isso. Por quê? Porque ele é interno, e interno demanda uma autopercepção muito grande, né? É diferente, desculpa só te colocar isso, é diferente da questão de uma mãe, que às vezes ela esquece dela para se dedicar totalmente à família, os filhos e às vezes o matrimônio. É diferente. Isso tem a ver, sim. Tem um pouco a ver também. Tem a ver porque tudo que é exagerado, né, padre, acaba sendo negativo. Então, quando a gente tem, por exemplo, um comportamento de focar só nos outros e não focar em nada nosso, nada da gente, isso vai ter uma consequência negativa emocional, né? Então, por exemplo, pegando já esse exemplo que você deu, padre, quando a pessoa ela não tem... Vou dar o exemplo da mãe que cuida do filho. Então, ela quer ser uma excelente mãe, a mãe perfeita e tal. Então, ela dá toda a atenção para o filho, de pequeno até grande. Só que esse filho, um dia, ele vai sair... Vai ter a vida dele. Da casa da mãe, dos braços da mãe, vai ter a vida dele. E isso tem um outro tipo de questão emocional que chama síndrome do ninho vazio. Que é quando a mãe, por exemplo, dá tanta atenção ao filho que quando ele vai embora, ela não sabe mais o que fazer. Ela fica sem um objetivo de vida, sem um entendimento do que ela está fazendo na existência dela. Gabriel, será que esse vídeo vem bem de alcance no que você está explicando para a gente? Olha, eu acho porque tem a ver com as mães. Vamos dar uma olhadinha? Mães, vocês precisam olhar mais para si mesmas. Dá uma olhada aí, o VT. Depois da maternidade, a mulher que antes tinha sua própria rotina precisa lidar com uma série de transformações e desafios. Especialmente nos primeiros anos de vida da criança, muitas mães podem se sentir sobrecarregadas, com baixa autoestima e ter dificuldade em cuidar de si. A sensação que passa na cabeça delas é que será impossível dar conta de um cotidiano repleto de tarefas e assim as mulheres acabam esquecendo do autocuidado e se privam de algumas coisas.
Para que a mulher consiga voltar a se notar, é preciso garantir que ela esteja em um ambiente seguro para falar sobre seus sentimentos, expressar suas opiniões, desejos e vontades que vão além das necessidades do bebê. Algumas dicas, como conversar com o seu parceiro e dividir as tarefas com ele, podem ajudar a amenizar o excesso de coisas a se fazer no dia a dia. Reservar um tempo para cuidar da sua saúde física e mental. A meditação, por exemplo, pode ajudar bastante, pois ajuda contra a ansiedade e melhora o humor. E o principal autocuidado é aprenda a dizer não. Com isso, você acaba priorizando o seu bem-estar. O autocuidado é uma responsabilidade afetiva consigo. Portanto, mãe, você também precisa olhar para si. Afinal, mãe feliz, criança feliz. Cuide-se. Olha aí, Gabriel, aquilo que você estava colocando para a gente, você pode até complementar com esse vídeo, né? As mães são um dos exemplos de autoabandono que tem que tomar muito cuidado, né? Tem que tomar muito cuidado porque, assim, quando ela entra nesse processo de dar só atenção para outra pessoa, para o filho, enfim, ela acaba largando todo o entendimento de ela pertence, ela está, a existência dela faz sentido aqui na Terra. Então, quando ela dá toda a atenção para alguém, ela perde isso, porque ela não sabe mais o que ela gosta de fazer e tal. Então, isso gera um comportamento até muito agressivo para ela mesma, porque depois que a criança vai embora, essa síndrome do ninho vazio pode causar uma depressão, porque ela não sabe mais o que fazer, né? E a gente tem, por exemplo, culturalmente, né, padre, aquele entendimento de que a mulher é cuidadora, né? E isso é muito comum, esse entendimento cultural. Mas ela pode ser cuidadora, desde que ela cuide primeiro dela, né? O entendimento que ela é a mais importante, a pessoa é a mais importante, porque você só consegue dar para o outro o que você transborda. Então, se a gente não construir isso dentro da gente, como é que a gente vai dar isso, vai dar esse amor para o próximo? Vocês existe até uma palavra que fala assim: eu só posso dar aquilo que eu estou cheio, como diz na palavra de Deus, né? Se eu estou cheio da graça de Deus, então eu vou transmitir o que eu tenho. Isso também tem a ver com as mães também. Olha, o assunto está muito gostoso, claro que não fica só nas mães, agora, daqui a pouquinho, o nosso querido Gabriel vai entrar já numa outra classe de pessoas, onde esse autoabandono é terrível e perigoso. Fiquem atentos, nosso querido Gabriel Monteiro voltou com tudo. Gente, nós temos uma pergunta aqui no VT, que o nosso querido Gabriel Monteiro está preparado para responder. Dá uma olhadinha aí, vamos acompanhar. Priorizar sempre o outro pode ser sinal de carência? E aí, meu querido Gabriel? Priorizar sempre o outro pode ser um sinal de carência. Nem sempre, né? Nem sempre. Pode ser também um autoabandono, né? Porque uma coisa não é relacionada à outra. Mas a grande questão é que, assim, você sempre priorizar o outro nunca vai ser positivo para você. Não tem essa de, mas a pessoa mais importante para mim é aquela pessoa. Não, você tem que ser a pessoa mais importante para você e aí depois a outra pessoa. Porque é o que a gente falou, padre. Quando a gente está super bem, a gente consegue transbordar aquilo para o outro, né? Perfeito. E aí a grande questão disso, né, padre, da pessoa não focar nela, pode ser N fatores. Pode ser uma carência, geralmente é uma baixa autoestima. Então, como ela não encontra o amor nela própria, ela sente um vazio emocional, existencial muito grande, ela tenta pegar dos outros esse amor. Ela necessita de uma validação externa muito grande. Fazendo tudo pelo outro. Fazendo tudo pelo outro. É aquela pessoa... É para você, de uma certa maneira, para tentar conquistar o amor que ela não consegue ter. Exatamente. Como eu não tenho, eu preciso que alguém me dê isso. Puxa vida. E acaba sendo desesperador isso para ela, porque aí ela acaba fazendo o quê? Acaba fazendo tudo pelos outros e nada por ela. Sempre assim, com uma necessidade de eu preciso agradar. Porque eu não gosto de mim, então as pessoas elas precisam gostar de mim de alguma forma. Isso é sensacional que o Gabriel está falando, gente. Olha só, isso aqui é muito sério, porque isso aqui está muito perto da gente. Pessoas que às vezes elas têm gestos de querer ajudar demais, demais. E na verdade elas podem estar mostrando um sinal de que elas estão vazias. Elas não estão cheias, elas não estão completas. Elas não se amam, elas não sentem o amor dentro delas. Isso é muito sério, não é? E também, né, padre, para concluir isso, é o entendimento de que a pessoa ela não aprendeu a falar não.
ela não aprendeu a impor limites para ela nesse sentido. E aí ela aceita tudo. E aí as pessoas acabam montando em cima, se aproveitando de alguma forma, porque ela faz tudo pelos outros, né? Porque ela faz tudo pelos outros. Então vamos ver agora qual a importância do autocuidado. Confira esse VT aí. Nos dias de hoje, onde nos tornamos mais multitarefados, é comum priorizarmos outras pessoas e outras tarefas ao invés de guardar um tempo para cuidar de nós mesmos. Inclusive, diversas pessoas se sentem culpadas quando tiram um momento para si, quando esse tempo poderia ser usado com algo mais produtivo. Porém, não devemos nos esquecer da importância que é o autocuidado, fazer aquilo que gostamos ou até descansar e relaxar a mente. Quem cuida de si mesmo se torna mais feliz, tanto com seu físico quanto com a sua mente. Além disso, pessoas que praticam o autocuidado se tornam mais produtivas em diversas partes da sua vida. E você também pode fazer isso. Basta adotar algumas práticas que ajudam na autoestima, como manter a boa higiene, praticar exercícios, beber bastante água, comer alimentos saudáveis, encontrar as pessoas que você ama e entre outras práticas. Meu querido Gabriel, assim, a gente percebe que se cuidar é muito importante para qualquer idade. Mas a gente percebe que talvez isso é um pouco mais sensível às pessoas que já estão com uma idade um pouco mais avançada. O idoso, né? Às vezes por várias questões, às vezes ele está morando sozinho, ou ele não tem mais a companheira, não tem mais o companheiro, às vezes os filhos já não estão mais sempre ali, e eles começam a viver uma carência muito grande. Então esse autocuidar-se para eles, principalmente para essas pessoas, eu acho que para todos, mas para estes, essa classe dos idosos, eu acho que é ainda até mais importante, não é, Gabriel? É mais crítico no sentido de que precisa ter um olhar muito clínico a respeito disso, né, padre? Porque é aquilo, o ninho vazio, a síndrome do ninho vazio pode ocorrer quando a pessoa está tá envelhecendo, né, e ela começa a sentir essa falta, por exemplo, dos filhos, né, começa a ser muito melancólica nas lembranças, esse tipo de coisa. Quando perde o parceiro ou a parceira, obviamente ela entra num estado maior ainda isso. Entra num estado mais de tristeza, mais de depressão, que é natural, que é o luto, né, característico. Mas o luto é uma coisa que a gente até já falou disso há algum tempo. O luto ele tem um prazo de validade que a gente considera saudável, a pessoa vivenciar o luto. Entendi. Depois disso começa a ficar mais complicado, porque o luto ele começa a trazer baixa autoestima, trazer um senso de depressão, quando a pessoa não lida direito com esse luto. E aí, por exemplo, a baixa autoestima é o fator característico de um processo de autoabandono, de um processo de autossabotagem, que a gente falou outro dia aqui. Né? Então, esses fatores a gente precisa ficar muito ligado, porque o que o idoso sente, né? A grande característica dele. Sim. Trabalhou a vida inteira, foi útil a vida inteira, fez tudo. E ele começa a ver com os problemas da idade mesmo. Ele não físicos, pode mais fazer o que ele não consegue fazer mais. Não consegue mais. E aí o que acontece é um senso de eu não sou mais útil. Ele mesmo se destrói. Começa o pensamento dele... Estou atrapalhando. Isso é muito comum da gente ouvir, inclusive, né? Estou atrapalhando, não sirvo para nada, meu tempo já passou aqui, esse tipo de coisa, que é uma autocrítica absurda e ela fica muito mais. Essas pessoas ficam muito mais sensíveis a pequenos elogios que antigamente para elas não eram nem importantes. Exatamente. Você elogiar o quê? Alguma coisa que ela fez que quase percebe. Você gostou? Isso. E a necessidade dessa pessoa que está meio que perigando o autoabandono, está refletindo aí. Exatamente. Então, como é que a gente lida com isso, né, padre? É a percepção, é trabalhar a percepção de mudança de pensamento, da forma de pensar. Porque imagina só, ela está pensando que ela não é útil, tá. E aí ela começa a se comportar como uma pessoa que não é útil, e isso acaba se transformando numa realidade para ela. Então, a forma que a gente pensa e a forma que a gente se comporta através do pensamento se torna a nossa realidade. Sim. Então, o trabalho inicial é trazer uma autorreflexão
por exemplo, numa terapia de entendimento, para que ela mude esse jogo, saia desse caminho e entre num caminho, novamente, de começar a criar objetivos. Para ela se cuidar. Começar a entender que ela faz parte. Ela faz parte, que ela é importante. Exatamente, que ela faz sentido. Que ela pode encontrar alguma coisa nova no sentido de se sentir inserida no sistema. Exatamente. Não é? É trazer ela de novo para a sociedade, para o entendimento de que ela tem sentido aqui, né? Ela não está totalmente jogada de lado. Perfeito. Ela tem uma utilidade, ela é útil. Esse entendimento é muito importante. Gente, isso aqui é muito importante que o nosso querido Gabriel está colocando. E parece que até o diretor tem uma pergunta para fazer e a conversa está tão boa. Olha só, vamos ouvir. Gabriel, o autoabandono, eu acho que ele acaba influenciando a família toda, né? Será que chega a um ponto da família também adoecer nesse sentido e também precisar de tratamento? E qual seria a melhor forma da família agir com a pessoa que se sente assim, que a família às vezes acaba percebendo, às vezes até meio tarde, né? Como que eles podem agir e se eles adoecem também? Na verdade, as primeiras pessoas que percebem são as pessoas que estão ao redor daquela pessoa que está com autoabandono. Porque ela é muito mais fácil de você ver externamente, como eu dei o exemplo do abandono de forma geral. Então, obviamente, quando a pessoa está com um senso de autoabandono tão grande, que ela começa a entrar num processo depressivo, né? Ela começa a entrar num processo de autossabotagem, de não se gostar mais, e aí acaba sendo aquela coisa que falaram até da carência, de querer fazer tudo para o outro, chega uma hora que nem isso supra ela mais. Pode até acontecer isso, então. E aí ela começa a cair, ela começa a ficar com uma tristeza profunda e pode gerar uma depressão. E a gente sabe que pessoas que estão em processos depressivos mais pesados, influencia a família inteira sofre junto com isso. Né? Então, como que a gente faz a respeito disso? Como qualquer outra questão emocional, a gente precisa fazer com que essa pessoa entenda que ela tem um problema, né? Que ela está com um problema e que ela precisa achar alternativas para isso. Ela está passando por um estágio diferente na vida dela, que ela precisa se perceber assim. Exatamente. E que nós estamos ali para ajudá-la, né? E que vamos juntos recuperar essa autoestima, digamos assim, para que você sobreviva. Seria isso? É isso, porque assim, tem gente que... Tem 3 tipos de comportamentos quando a pessoa tem autoabandono. Primeiro é não fazer nada. Ela simplesmente acha que ela é assim, tá tudo bem e ok. A segunda é a pessoa ir para uma resolução superficial, que é, por exemplo, comprando coisas, comendo coisas exageradamente, fazendo cirurgias plásticas para tentar amenizar aquele vazio interno. Só que a gente sabe que isso dura esse tanto de tempo, porque volta a um padrão normal. E, inclusive, essa superficial por exemplo, a pessoa vai fazer terapia. Ela vai fazer terapia, mas o que às vezes eu pego no consultório e eu tenho que bater de frente com isso? Às vezes a pessoa vai fazer terapia para culpabilizar o outro de tudo. Então ela quer que o outro se resolva porque ela não está conseguindo lidar com aquilo. Entendi. E a parte interna mesmo, a parte que não é superficial, profunda, é quando a pessoa vai para a terapia fazer uma autorreflexão da vida, dos pensamentos, dos comportamentos, para aí sim ela sair desse autoabandono e se achar de novo. Ela está no escuro, entende? Ela não se acha mais. Então, quando a pessoa ela tem uma ajuda do familiar e fala, você precisa ver isso, vamos entender isso melhor e tal. E aí ela busca, com esse intuito de eu preciso me modificar, aí ela tem um resultado significativo. Nós temos um outro VT aqui, Gabriel. Será que existe uma maneira de enfrentar e vencer? É o que nós estamos entrando aqui, o autoabandono. Dá uma olhada. Normalmente dentro do consultório a gente ouve uma história que é assim, olha o que ela me faz, olha o que ele me faz. Ninguém faz nada com você que você não permita. Então esse processo de permissão de que o outro tenha poder sobre você envolve um estado profundo de autoabandono. E claro que isso tem raízes na infância, óbvio.
não é? Já que nós formamos a nossa psique na base da primeira e segunda infância. E depois nós vamos correr atrás até que a gente ressignifique tudo isso. Então, ninguém ter tal coisa. Você ser a partir do que o outro faz no ambiente, ou que algo aconteça no ambiente. Então, eu me a partir de. Repete isso. Eu me a partir de. Eu me diante de. Olha isso. E veja quando você diz, olha, ele me, tanto para o positivo quanto para o negativo. Quantas vezes no consultório alguém chega e diz, Sandra, eu quero alguém que me faça feliz. Sinto muito, você não tem nenhuma chance. E é claro que você vai cair em estados depressivos, desenvolvendo sintomas de depressão. Eu quero, eu busco, eu procuro alguém que me faça feliz. E ninguém tem esse poder, por mais que você não acredite. Ninguém tem esse poder de te fazer feliz. Você se movimenta na direção da felicidade a partir de novos comportamentos e de novos sentimentos, a partir de novas crenças que você constrói. Mas para isso você tem que mergulhar dentro de você. Isso não tem idade, não é, Gabriel? Não existe idade. Uma pessoa idosa, ela precisa começar a fazer esse movimento de se encontrar. Isso é um exercício que precisa de ajuda, talvez, de profissionais como você, que é um psicólogo, até de outras terapias também, para a pessoa, porque às vezes pode ser por motivos de traumas da primeira e segunda infância, né? Pode Essa ser. insegurança, que a pessoa depois cresce, não soube se direcionar e ela começou sempre a se depender do outro, né? Pode ser, geralmente é uma questão ou de trauma ou de uma vivência muito pesada, não precisa nem ser um trauma propriamente dito, mas uma vivência, uma sequência de anos vivendo de uma forma com muita cobrança, né? Então quem teve uma infância com muita cobrança, pais muito rígidos e tal, geralmente ele tem uma autocrítica muito grande. Entendi. E aí essa autocrítica, ela pode gerar um autoabandono, porque como ela se critica em tudo, ela nunca acha que ela está boa em qualquer coisa que ela faz, ela canaliza isso para outras pessoas, né? Esse entendimento. E uma coisa que é hiper interessante, em qualquer relacionamento que tenha autoabandono, que é o que eu também trabalho muito na terapia, é o entendimento de que assim, cara, você não é a tampa da panela de ninguém e você não é a metade da laranja de ninguém. Você precisa ser uma laranja inteira e a panela e a tampa da sua vida. Você tem que ser completo para dar o amor que você tem por você mesmo. E aí o parceiro ou a parceira vai andar junto com você nisso. Os dois vão participar de uma mesma vida, de um mesmo significado de vida, juntos, saudáveis. Agora, quando você é metade de algo e espera uma completude que não é sua, você sempre vai estar com um problema por aí. Aquilo que nós iniciamos e aqui nós encerramos, que é essa questão de eu preciso estar cheio. E para isso eu preciso me procurar, eu encontrar os caminhos de autovalorização para a minha vida, eu preciso me encher, né? A gente costuma dizer encher dessa graça de Deus, mas nós estamos falando aqui dentro do outro patamar também. Para que eu possa viver com o outro, ajudar o outro, mas sempre ajudar com aquilo que eu estou cheio, não aquilo que eu estou carente. Senão vira um autoabandono, como nós falamos aqui. Não é isso mesmo, Gabriel? É isso aí. Eu vou passar só uma reflexão para a galera para fazer em casa. Faz uma análise da sua semana ou do seu mês, dos eventos passados, de maio agora. Começa a anotar tudo que você fez. E depois faz uma reflexão de o que foi de tarefa que eu realizei para os outros e o que foi de tarefa que eu realizei para mim. Muito bom. E aí você vai ver, tem muito paciente que se assusta no consultório de ver que ele fez tudo para os outros e o que era para ele, ou ele nem colocou como tarefa, ou ele só começou e nunca terminou.
E aí tudo para os outros ele começa, termina, se esforça, mas para ele nunca tá bom, nunca é suficiente. Ele só fez aquilo que ele tem que fazer para sobreviver, tomar remédio. É isso aí. Fiz para mim e para os outros. Eu fiz o que eu pude fazer melhor. Isso é um sinal ruim, hein? Gabriel, você é espetacular. Grande Gabriel, super profissional. Feliz de ter você aqui. Muito bom. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, gente. É isso aí, gente. Ó, e hoje, logo mais, eu aguardo você lá na minha paróquia, tá? Pra gente celebrar juntos, 7h30 da noite. Vai lá, redes sociais, Padre Marcos Roberto Pires, você vai me ver lá. Que Deus te abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Tchau, gente. Tamo junto.